Olá pessoal, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem, graça e paz na vida de cada um de vocês. Eu sou a professora Ângela e vamos hoje dar continuidade falando sobre um tema bem interessante. As pessoas acham que é muito complicado quando você pensa no tema e posteriormente você pensa assim, pera lá, como que eu delimito isso? Mas nós vamos mostrar que é possível sim, que não é nada complicado. Pense só, não consigo delimitar meu tema, e agora? O que eu faço? Já que eu não estou conseguindo, já que eu pensei ele num tema abrangente, como eu faço para ser específico? Como eu delimito meu tema? Vamos lá. Só aqui na minha mesa, só na minha mesa hoje, eu resgatei uns livros de metodologia científica quando eu era professora universitária. E olha, gente, eles estão meio velhinhos, surrados, mas só aqui na mesa tem 6 autores diferentes falando sobre a questão da delimitação do tema de TCC. Então, olha só, eu escolhi Lakatos e Marconi, que ela fala assim, que quando você vai fazer uma pesquisa, que você escolheu o seu tema, você precisa o quê? Focar. Focar num objeto de investigação. Qual é a delimitação do seu tema? Então, vamos lá. Quando você pensa no seu tema, ele está um assunto macro, que é o que o aluno escolhe. Lembra que eu falei para vocês que a minha tese de mestrado, eu tinha escolhido o tema sobre a formação docente e o coordenador pedagógico, né? Era o coordenador pedagógico e a formação docente. Percebam que esse nome é muito abrangente. Eu teria que pesquisar em vários países, eu teria que pesquisar em vários níveis, né? Aí nós estaríamos falando aí, por exemplo, formação na Europa, formação nos Estados Unidos, formação no Brasil, formação em vários locais de docentes com o trabalho do coordenador pedagógico. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente não pode deixar isso muito extenso, porque senão fica muito complexo. Você pode até trazer sim para a pesquisa, por que não, né? Os autores que falam de outros países, como a França, como Portugal, Finlândia, né, Estados Unidos, mas quando você vai para a nossa pesquisa em si, que estamos aqui no Brasil, precisamos então pensar numa delimitação local, onde eu estou inserida. Então, o primeiro ponto que a Marconi e Lakatos fala é, olha gente, o assunto não pode ficar extenso, senão fica complexo de você pesquisar. Segundo ponto, a extensão. Eu não posso deixar isso extenso demais, porque senão eu vou abordar como? Lembrem, quando eu ia fazer minha pesquisa, eu ia abordar sobre a coordenador pedagógico e a formação docente. Eu teria que pesquisar nas escolas públicas, temos a educação infantil, nós temos o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o ensino médio e ainda o ensino superior. Nós temos ainda o ensino superior. Então, eu não posso deixar extenso demais. Eu preciso escolher qual âmbito que eu quero, qual ponto que eu quero pesquisar. Um outro ponto que Lakatos e Marconi acentua é que esse objeto de investigação, ele tem que ser de um nível de fácil acesso. Senão vai ficar muito complexo. Eu escolhi esse tema primeiro porque eu era no momento diretora de uma escola de educação básica e lá nós víamos muitas das questões do coordenador pedagógico junto ao docente. E nossa maior volume de alunos era exatamente do 1º ao 4º ano, que seria o Fundamental 1. Então, era pertinente para mim pesquisar exatamente nesse público para que eu pudesse entender aquela hipótese que eu havia levantado. Pera lá, será que esse coordenador pedagógico está conseguindo acompanhar de forma sistemática e esse acompanhamento está trazendo algum benefício lá na metodologia, lá na didática do professor em sala de aula, impactando inclusive na aprendizagem significativa do aluno? Então, essa era a minha indagação, essa era a minha parte de pesquisa. Então, para não ficar tão extenso, eu precisaria delimitar. Olha só que legal, gente. Toda vez que a gente pensa em metodologia científica, como eu vou fazer isso, a gente precisa pensar sempre, o tema é o global, agora eu preciso sintetizar no meu ambiente.
Existem algumas técnicazinhas que ajudam a gente a fazer essa delimitação de tema, tá? Então, quando você já está familiarizado com o tema, você já leu bastante sobre o tema, né? Já discutiu com o seu orientador, já fez pesquisas, então você já está para lá. Eu já consigo definir meu tema. Eu já consigo pensar no meu problema. Lembra que eu citei meu problema agora há pouco, que eu estava pensando para minha pesquisa? Então agora eu preciso o quê? Definir os limites da minha pesquisa. Eu preciso então montar, elaborar a minha delimitação do tema. Então olha só, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos definir o problema? Qual era o meu problema que eu falei agora há pouco para vocês? O problema era: qual o impacto do acompanhamento pedagógico na formação docente? Olha o problema. Lembra que eu falei? O meu universo era os nossos docentes que trabalhavam, tinha os nossos docentes que trabalhavam com os nossos alunos, né? E tinha o coordenador pedagógico que fazia todo o acompanhamento, monitorava, sabia para entender se o aluno estava sabendo o conteúdo, se ele tinha entendido, se a aprendizagem realmente tinha acontecido. Claro que a gente usa alguns instrumentos como a avaliação, né? Às vezes até o comportamento do aluno, a fala do aluno, a oralidade, mas era necessário ver se aquele trabalho que a coordenação pedagógica fazia funcionava para que o professor fizesse trabalhos diferenciados, inovadores. Me lembro de uma situação bem interessante na faculdade sobre delimitação do tema, que tinha uma aluna do curso de psicologia que ela queria fazer sobre síndrome de Burnout. Naquela época, gente, isso faz mais ou menos uns 15 anos, a síndrome de Burnout, ela não era um tema muito estudado, já existia, porque a síndrome de Burnout, ela já vem principalmente no estresse do trabalho, né? Então, ela queria fazer sobre a síndrome de Burnout e quando ela começou a pesquisar sobre isso, ela viu que tinha muito material. Aí ela, professora, e agora? O que eu faço? Como que eu vou pesquisar sobre a síndrome de Burnout nesse universo enorme? Autores, né, renomados dos Estados Unidos, do Brasil também tinha já autores que estavam escrevendo sobre o assunto. Falei, vamos pensar o seguinte: aonde que está acontecendo mais síndrome de Burnout? Vamos dar só uma pesquisada. Aí nós fomos pesquisar e descobrimos que a síndrome de Burnout, ela acontecia mais com professores e enfermeiros. Eu falei, por que você acha que a síndrome de Burnout acontece mais com os enfermeiros? Vamos pensar um pouquinho no universo do trabalho dos enfermeiros. Aí nós fomos perceber que os enfermeiros, eles trabalhavam muito, às vezes horas afincos, né? Um trabalho, o outro saía de um plantão para o outro e isso acelerava todo, imagina ali, aquela pressão, o trabalho, não descansava e isso acelerava a síndrome de Burnout, um estresse terrível. Então ela falou assim, professora, posso pesquisar então nesse universo mais dessa questão dos enfermeiros, mais na questão dos professores? Eu falei, não, você tem que escolher um universo ou outro. Se você escolher os professores, você vai ficar só com os professores. Se você escolher só os enfermeiros, vai ficar só com os enfermeiros. Então percebam que nós precisamos delimitar qual é o nosso universo da pesquisa. Qual é o problema que eu quero resolver? O que é que eu enxerguei que eu achei interessante? Né? O que é que esse assunto que eu estou estudando e agora quero delimitar, eu quero trazer para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional e ter resultado, gente, que é muito legal. É você ler, pesquisar e essas pesquisas todas te proporcionar conhecimento, melhoria na prática profissional, melhoria de você lidar com as pessoas, lidar com o público. Então, isso traz uma abrangência enorme. Então, vamos lá. A aluna do síndrome de Burnout decidiu fazer, então, com os enfermeiros, certo? É o universo. Eu decidi fazer com a formação, o coordenador, os professores de primeira a quarta série. Isso é delimitar, ok? O segundo ponto que a gente precisa pensar é definir os limites da pesquisa. Olha só, gente, olha só. Saber exatamente onde vai aplicar. Lembra que eu acabei de falar? Ela tinha percebido que tinha um grau de síndrome de Burnout no universo dos enfermeiros, dos enfermeiros e dos professores. Mas eu pedi, qual desses dois você prefere? Até porque, assim, eu sempre orientei meus alunos e quando nós estávamos nesse momento de tema, delimitação do tema, problema da pesquisa, eu fazia o trabalho, vamos dizer assim, o primeiro ponto, os primeiros passos.
É óbvio que depois eu sempre indicava às alunas que quem fosse o seu orientador, ela mostrasse o que nós já havíamos feito para ver se o orientador concordava, se ele achava que a lei estava bom, ele podia rever, refazer, reelaborar, não tinha problema nenhum. O nosso intuito naquele momento era fomentar no aluno e despertar nele essa vontade já de pesquisar o tema, de já elaborando ali, né, o seu problema, o universo da pesquisa, as hipóteses, para que ele pudesse ganhar tempo. Porque lá para o terceiro período, ele já tinha uma bagagem para fazer isso. Então vamos lá, vamos pensar que para delimitar esses limites eu tenho que pensar no quê? Na região, na cidade, no grupo de pessoas, porque senão eu vou ter que fazer sobre os enfermeiros do Brasil. É muita gente, é muita gente. Então vamos lá, você parou para imaginar quantos coordenadores e quantos docentes eu tenho ao redor do mundo? Se eu fosse pesquisar todos, eu teria muita gente para pesquisar. Então o que eu fui fazendo? Impacto do trabalho do coordenador pedagógico na formação docente das escolas públicas de Ariquemes. Veja que o alvo voltou para escolas públicas de Ariquemes, então ficou mais direcionado, ficou mais específico, e aí eu comecei a pensar, quantas escolas eu tinha mais ou menos, né? Quantas escolas eu tinha ali ao redor aqui, né? Gente, nós temos escolas públicas da área rural e da área urbana. Eu precisava pensar que eu tinha que ter uma região, um bairro, um grupo, uma empresa específica. Eu não posso pensar num universo tão grande, porque depois eu tenho a pesquisa de campo. Eu tenho a pesquisa bibliográfica, lembra que eu falei que nós podemos ficar sim só na pesquisa bibliográfica, mas muitas vezes os orientadores, eles instigam você a fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa de repente descritiva, experimental, e um estudo de caso, né, que seria um instrumento para pesquisa. Então, percebam que se você for escolher isso, você vai precisar delimitar seu tema, senão vai dar um trabalhão danado. Imagina, se eu ficasse só com as escolas públicas, nem que fosse só as urbanas, com todos os docentes, eu acho que hoje em Ariquemes deve ter mais de 400 ou 500 professores hoje, né? Então eu preciso pensar o quê? Na região, no município, no local e qual vai ser o meu resultado? O trabalho do coordenador na formação docente das escolas públicas de Ariquemes. Então eu fui montando o quê? Primeiro, eu vou elaborar uma introdução para o meu problema, tá? Depois, eu tenho que pensar numa resposta para o meu problema. Então eu pensei assim, pera lá, porque qual o impacto do coordenador pedagógico na formação docente? Era a minha pergunta, tá? Vocês podem fazer uma pergunta também. E tem que ter uma ligação. Qual era a ligação? O nosso público de coordenador com os docentes, que daria um resultado que é os impactos disso lá na educação dos nossos alunos, tá? Então eu tenho que restringir esse campo que eu estou querendo fazer a pesquisa. Lembra, a aluna que ia fazer a pesquisa de Síndrome de Burnout, ela decidiu ficar com os enfermeiros da área pública municipal. Eu até falei, será que você não queria os hospitais particulares, né? Aí a gente percebeu que os particulares eram mais do que os públicos, né? Os públicos eram 2, 3. Então, vejam, o universo já seria menor. Então, ia pesquisar a síndrome de Burnout com os enfermeiros dos hospitais públicos de Ariquemes. Viu como delimitou? Viu que um passo a passo trouxe para um foco e não ficou aquela coisa abrangente que vai dar um trabalhão danado? É óbvio que na hora da pesquisa bibliográfica, você vai pesquisar todo o universo. Você vai trazer citações de autores que são de outros países, né, de outros pesquisadores. Você vai citar também os pesquisadores do Brasil que não estão, por exemplo, na região norte, aqui em Rondônia. De repente é um autor lá de São Paulo, lá de Brasília. Então, mas a sua pesquisa, se ela tiver a pesquisa de campo, ela precisa ser delimitada, porque você tem uma pergunta, você tem um questionamento e você quer saber, você quer uma resposta para aquele questionamento. Então, olha só, gente, que legal. Eu escolho, então, o meu tema, eu foco no meu tema, como? Definindo o meu problema. O meu problema sempre vai ser o quê? Uma pergunta. Qual é a pergunta? Vamos pensar aí, se a gente fosse hoje falar sobre a questão das empresas, as empresas que fazem exportação no Brasil.
Nossa, empresa que faz exportação no Brasil tem um monte. Mas vamos pensar, as empresas que fazem exportação na área de carne, né? Quais são hoje em Rondônia os frigoríficos que fazem exportação dentro ou fora, né, do estado? Então, assim, eu vou delimitando o meu tema. Aí, para que eu quero saber? De repente, eu sou um estudante na área de logística e eu quero saber como é a rota desses caminhões, como é a rota desses produtos, como eles chegam até essas pessoas. Então, eu preciso definir meu tema, eu preciso definir o meu problema, que é vamos dizer assim, é o meu ponto focal. Qual é o meu problema? Qual é a coisa que me instiga? Qual é a coisa que fica ali me fomentando, me trazendo aquelas perguntas dentro de mim? Então, defino o tema, defino o problema de pesquisa. Depois eu vou fazer o quê? Delimitar essa pesquisa, vou definir os limites dessa pesquisa. Então, vejam, o meu tema era o coordenador pedagógico e a formação docente. Esse é meu tema. Qual era o meu problema? Qual o impacto do coordenador pedagógico na formação docente? Essa era a minha pergunta. Qual o impacto? Como isso acontece? A situação que a gente está falando sempre, dos alunos pensarem nesse universo e fazerem sempre uma pergunta, ela ajuda muito, gente, na hora que você vai dar os próximos passos na elaboração do seu TCC. Então, recapitulando o que a gente conversou hoje aqui sobre isso, nós precisamos definir o tema, nós precisamos definir o problema da pesquisa, os limites da pesquisa. E agora, então, nós vamos delimitar o tema. Então, o universo começa macro, grande, depois ele vai afunilando para o estado, até um município, até um local específico, que fica mais fácil. Imagina vocês, vamos supor que nós tivéssemos aí, vamos naquele universo da síndrome de Burnout, que nós tivéssemos na síndrome de Burnout uns 230 enfermeiros e você fosse fazer, né, uma pesquisa de campo e fosse fazer entrevista, você daria conta? Hoje até a gente conseguiria de repente fazer uma pesquisa maior, porque nós temos hoje muitas ferramentas e uma das ferramentas que nós temos hoje é o Google, né? O Google Forms, que é um questionário rapidinho, você manda, mas mesmo assim você teria que ter feito primeiro contato com a pessoa, pegar ali o número de telefone, perguntar para ela se ela aceita participar da pesquisa. Você tem que sensibilizá-la para que ela participe da pesquisa. Então, quando o universo às vezes tem uma amostra que é uma pessoa, você tem que fazer todo um trabalho primeiro. Não dá para você ir lá e já fazendo a pesquisa. Quando é de uma empresa, vamos colocar aí que eu citei sobre, né, como é essa logística dos frigoríficos do estado de Rondônia para exportação. Eu poderia falar só com os donos das empresas. Eu não precisaria falar, de repente, com todos os funcionários. Eu poderia falar só com o empresário, que seria o dono do frigorífico, e de repente precisaria falar com o gerente de produção, né? Ou de repente o gerente de logística, para que ele me ajudasse a ver esse universo, como é que funciona, como é que é essa questão da saída do produto, para onde ele vai, quanto tempo ele leva, quantas toneladas, o valor financeiro. Então, o que eu quero saber sobre isso? Bom, eu quero saber sobre esse universo porque hoje a gente vê aí os frigoríficos trabalhando na questão, né, do processamento da carne, exportando. Quanto que ela ganha de rendimento? Será que hoje é mais importante eu ter o pecuário, ou trabalhar no agronegócio com a parte de soja, por exemplo? Eu poderia fazer uma pesquisa sobre isso para entender o universo da soja, o universo do frigorífico e ver qual os dois compensavam em questão de logística, em questão de, né, de como as toneladas, qual o valor. Então, todo o universo que você está inserido, que de repente você queira fazer uma elaboração de um TCC, você pode. Você pode, aonde você estiver. Se você estiver na psicologia, você estiver na enfermagem, se você estiver lá no curso de logística, de engenharia, de advocacia, todo o universo que você estiver inserido, que você de repente está estudando para se tornar um profissional, ou você já é e está lá fazendo uma graduação para se profissionalizar melhor, né, para melhorar suas competências, você pode. Eu daria assim como o último ponto dessa questão da limitação do tema é que você faça uma coisa que você goste, que esteja dentro do seu universo, esteja a
a altura das suas mãos, para que você também não fique assim, querendo pesquisar uma coisa tão fora do seu universo, que vai te trazer desgaste, tempo, né? Você vai ficar procurando, não consegue. Às vezes quer marcar uma pesquisa, não consegue, a pessoa não consegue te responder. E aí você passa o quê? Ficar angustiado, porque os dias vão passando e passa rápido, hein, gente? Ó, acelerado. E você não consegue, então, fazer a delimitação e daí partir para, sim, a sua elaboração de TCC. Eu digo para vocês que eu fiz isso muito tranquilo na minha parte de mestrado, de tese, porque eu já vinha estudando, né? 2 anos de leitura, a minha prática. Então, para mim foi uma coisa assim muito mais tranquila. Quando eu fui para o doutorado, para a tese de doutorado, foi melhor ainda, porque daí eu já ia discutir com meus orientadores o universo que eu tinha já conhecimento, que eu tinha o meu trabalho do dia a dia. Ó, para vocês terem uma ideia, eu tenho até livros quando eu fui para a Europa, que os professores me passavam até em espanhol, para que eu lesse sobre a investigação científica e pudesse entender até como eles enxergam. Mas, gente, ó, vou ser bem sincera, todo livro de metodologia científica, ó, seja ela brasileira, esse aqui era um livro da Mari da Silva. Esse livro aqui, ó, tá até sujinho, de tanto que eu emprestei para minhas alunas na sala de aula, elas mexiam, né, folheavam, liam, e isso ajudava elas na hora da limitação do tema, ver o que os autores também indicam, o que eles falam. Tem aqui comigo também do Joaquim Júnior, que eu gostava muito desse livro, Como Escrever um Trabalho de Conclusão de Curso. Gente, eu estava até olhando esse material e pesquisando no Google. Não tem diferença. O que está aqui, está aqui. Às vezes no Google, de uma forma mais sintetizada, mais sintética, mas aqui dos livros também tem muito material. Então, se você tem material, consegue fazer o seu delimitação do tema, né? Se você não tem, você precisa também pesquisar na internet, você também pode. Lembrando que pesquisar em sites de confiança, que são confiáveis, para que você não busque ali uma orientação de um autor que não seja renomado, que não conheça do conteúdo e de repente não vá te ajudar realmente a delimitar teu tema. E por fim, depois que você preparou tudo isso, mostre para o seu orientador. Veja o que ele fala. Peça para ele o que você colocou ali, se ele entendeu. Né? O que você está explicando, se ele entendeu. Porque se você explicar para o seu orientador o seu tema, o seu problema e a delimitação do seu tema e ele entendeu, então com certeza você já delimitou de forma correta e vai conseguir fazer uma pesquisa, ó, supimpa, maravilhosa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo para vocês aí dias maravilhosos. Até o próximo programa e um abraço carinhoso para cada um de vocês.